Como dissemos, esse momento nós vamos abrir para que a igreja possa ruminar aquilo que nós recebemos na palavra esses dias. O que é ruminar? Para aqueles que não sabem, a maioria aqui já sabe, mas ruminar é característica de alguns animais, inclusive da ovelha. Ela se alimenta, mas ela deixa os alimentos ali como que aguardando numa determinada parte do seu organismo, os alimentos, e depois que ela come, engole, ela senta quietinha num lugar e traz de volta aquilo que ela ingeriu e mastiga novamente aquele alimento que ela já tinha ingerido. E quando ela engole, aquilo ali está bem mais processado. Concorda comigo? Então, nós também somos ovelhas do Senhor, correto? Se você não é ovelha ainda do Senhor, nessa manhã você vai ter a oportunidade de se tornar uma. Mas aqui nós somos ovelhas do Senhor, somos ovelhas do seu rebanho. Então nós também ruminamos a palavra que Ele nos falou, o alimento que Ele nos deu. Então, quando nós abrimos para o ruminar, é o que? É que nós estivemos ouvindo a palavra na conferência, lá no sítio. Depois da conferência, nosso irmão Mac esteve aqui conosco por mais uma semana. Então, graças a Deus, foram dias em que nós ouvimos bastante a palavra do Senhor. E certamente Deus falou ao seu coração. Certamente Deus falou ao meu coração. Então, esse é um momento para que nós possamos, de maneira ordeira, vir aqui à frente e dizer assim: ah, irmãos, nesses dias que nós ouvimos a palavra, o Senhor me falou aqui nesse versículo. O Senhor me deu aqui essa palavra. Então, você traz aquele sentimento que o Senhor depositou no teu coração. Você não vem aqui pregar, não. Luciano, eu não sei pregar, nem eu. E nem esse aqui é momento de pregação, é momento de ruminar, é você trazer, mesmo que seja com duas palavras: irmãos, Deus falou ao meu coração que isso e aquilo outro, amém. Se senta, você já edificou aí, você já contribuiu com esse ruminar, tá certo? Então ninguém está pedindo que você pregue, que você fique aqui 10 minutos, até porque se você multiplicar 10 minutos por todo mundo que for levantar aqui, vai ficar aqui o domingo inteiro. Luiz está ali, olha, cadê Aurélio? Luiz está ali olhando, quem ficar aqui muito tempo falando, o Luiz levanta, viu? Então, irmãos, nós aprendemos assim, de maneira viva, de maneira nova, você levanta e diz: ô irmãos, graças a Deus, Deus me falou nessa conferência e foi assim e assado. Pronto, aquilo ali já não precisa ser uma pregação, não precisa ser nada que tome muito tempo. Então, nós vamos abrir para os irmãos e para as irmãs esse momento. Quando chegar o horário de dar os avisos, a gente levanta novamente e retoma a reunião, tá certo? Eu queria começar, como eu estou aqui, eu começo, né? Glória a Deus por esses dias, irmãos. E eu tenho certeza que Deus falou muito mais coisas do que isso que eu vou dizer. Mas eu não posso chegar aqui e falar tudo que o Senhor me falou, senão eu vou cair no erro que eu acabei de dizer que não é para a gente cair. Vou fazer uma pregação aqui. Mas eu me lembro, eu vou resumir o sentimento que ficou forte no meu coração com algumas palavras. Nosso irmão Roger, lá no sítio, ele falou assim: o Senhor, o nosso Deus, Ele nunca confiou em Adão. Ele criou Adão, Ele deu uma missão para Adão, mas Ele nunca confiou em Adão. Ele sempre confiou no seu filho, o Cordeiro de Deus. O sangue do Filho de Deus já era conhecido antes da fundação do mundo. Então o Senhor não confiava em Adão como se Adão fosse capaz de alguma coisa. O Senhor, naquele tempo e até hoje, o Senhor confia no seu Filho. Aleluia. Foi isso que o Senhor me falou, e essa palavra me falou muito ao coração. Eu queria repeti-la aqui para os irmãos. Amém? Então, está aberta a oportunidade. Luiz está ali marcando o tempo. Se você vir levantar, pode saber que você já extrapolou o tempo aí de... Correto, Lu? Combinado. Amém. Os avisos estão comigo. No final da reunião a gente retorna para poder dar os avisos, tá certo? Amém. Pode fazer a fila aqui na frente.
Eu vou aproveitar enquanto ainda não tem fila para poder compartilhar um pouquinho. Irmãos, a primeira coisa que eu queria lembrar aqui é o seguinte: quão maravilhoso é, né, o fato de nos expormos à palavra. Nós tivemos aí quase que 12 dias de exposição à palavra. Teve aquele tempo lá na conferência e ali foi um intensivão, né? Lá na conferência foi intensivão em tudo, porque tivemos um processo lá de adaptação, algumas coisas não funcionaram corretamente e, como diz lá o versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente não pode falar apenas da palavra, né? O Senhor, Ele nos coloca num processo onde Ele está realizando uma transformação. E é importante que nós vejamos isso, porque se nós não vermos as coisas que Deus está fazendo além da palavra, nós podemos nos desesperar e começar a perguntar: onde é que está Deus que não viu o ar-condicionado quebrar? Onde é que está Deus que não viu a água faltar? Né? Eu fico imaginando Moisés naquele deserto, naquele grande e terrível deserto, com mais de 2 milhões de pessoas, se eu não estou enganado, né? E tinha hora que faltava água, tinha gente que tinha que ficar sem tomar banho. Tinha água, ou tinha hora que faltava comida, tinha gente que ficava sem comer. Tinha hora que tinha serpentes, tinha uma série de coisas, uma série de circunstâncias, e nós às vezes, irmãos, podemos pensar que essas circunstâncias saíram da mão de Deus, e aí perdemos Deus de vista. Você percebe? Nós não podemos perder Deus de vista, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar focados no Senhor e na sua palavra e naquilo que Ele está fazendo. E nesse tempo que a gente está vivendo, há uma luta muito grande, porque há uma batalha, né? Eu queria ler um texto de Gênesis capítulo 1, foi a última mensagem que o irmão falou aqui, sobre família, e nós podemos dizer que esse texto não fala apenas sobre as famílias, né? Ele fala sobre o nosso destino como homens e mulheres de Deus. Também disse Deus, 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Versículo 2:1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Não sei se você já parou para pensar, mas me parece naturalmente estranho que Deus, quando está falando da criação, no final ele diz que assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Deus está formando, está preparando um exército, amém? Ele tem uma batalha, ele tem uma guerra, e essa guerra ele conta com o seu povo aqui na terra. Irmão, me impressionou muito, quer dizer, a gente já tinha ouvido isso, mas é importante a gente lembrar, quando o nosso irmão falou-nos aqui na terça-feira, na última terça-feira, sobre o propósito da família, como a gente se perde facilmente, né? Nós pensamos que a família é para mim, e eu sou para minha esposa, e ela é para mim, e aí se acaba tudo, né? E nós perdemos de vista
aquilo que Deus deseja e aquilo que Deus quer. Foi muito bonito lembrar, como disse, nós já temos ouvido, e entender à luz da palavra de que a família é muito mais do que isso. Deus tem um propósito e Ele quer usar o homem e a mulher juntamente para esse propósito. Ele quer cumprir esse propósito de maneira que aquilo que Ele deseja seja realizado em plenitude. Então, por que a família é tão atacada? Exatamente por isso. Porque o inimigo, ele visa a destruir. Ele não quer destruir apenas separadamente o homem e a mulher. É claro que ele vai atacar o homem e a mulher, mas ele quer fazer com que a família que Deus criou nos moldes que está na palavra de Deus seja destruída, porque a família sendo destruída, o propósito de Deus não será alcançado. E ficou muito claro quando o irmão Meg também trouxe a palavra sobre a igreja, é que Deus, ainda que existam, ainda que vai haver homens individualmente que serão usados por Deus, mas o propósito de Deus não é o homem individualmente. Deus quer um homem corporativo. Desde Gênesis está muito claro isso. Deus não quer um homem individual para cumprir o seu propósito. O que cumpre o propósito de Deus é um homem corporativo. Irmão, que os nossos olhos sejam abertos para poder ver aquilo que Deus quer. Eu gostaria de terminar citando para você uma frase que está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Deus quer e deseja preparar para si um povo habilitado. O Senhor está preparando um povo, uma família, uma igreja habilitada, e Ele está fazendo isso, irmão, através do ministério da palavra. Na medida que nos sujeitamos e que nos abrimos para receber a palavra, e Tiago vai dizer, essa palavra que em nós é implantada, ela é poderosa para salvar as nossas almas. Então, existem aí os áudios da conferência, os vídeos, você deve pegar, deve ruminar mais ainda, como o Luciano falou aqui. Para quê? Para que essa palavra possa ser constituída em nós. Nós precisamos permitir, pelo Espírito, que essa palavra seja constituída, que não seja apenas um ouvinte leve, mas que o Senhor possa constituir essa palavra em nós. Então, que Deus nos ajude. Certamente haveria mais para falar, mas eu sei que os irmãos desejam fazer. Nosso tempo já falou, Luiz já está sinalizando ali. Então, que o Senhor nos ajude, amém? A guardar a palavra em nosso coração. Jesus é o Senhor. Paz, irmãos. Primeiro eu gostaria de falar que na sexta-feira, quando o irmão Roger compartilhou, eu fiquei com uma dúvida e Luciano acabou de esclarecer essa dúvida para mim. Foi incrível quando ele falou de Adão, que Adão como foi que você falou? Que Adão, o Senhor nunca contou com Adão e deu um nó na minha cabeça, e aí você acabou de esclarecer isso. Foi incrível. A primeira, e aí esclareceu tudo agora para mim, foi ótimo. E aí o que eu gostaria de compartilhar foi o que ele compartilhou lá sobre Efésios 1:9, que fala sobre a vontade, né, a vontade de Deus, que ele falou, né, que no universo, né, só pode existir uma única vontade, né, que é a vontade dele, que ele fala lá, que desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo. E aí quando ele falou sobre essa questão da única vontade, né, ele falou que chegou a existir duas vontades. Qual foi essa segunda vontade? Foi a vontade do anjo caído, né? Quando o anjo teve a vontade de ser igual a Deus, ele criou uma segunda vontade. E aí essa foi a segunda vontade, que foi fora da vontade de Deus.
E essa única vontade, ele trouxe lá em Gênesis, que eu achei também assim, uma coisa incrível, quando ele fala logo no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 1, que ele fala: no princípio criou Deus. E essa palavra princípio, ele trouxe vários significados nesse princípio. E ele trouxe príncipe, governo. E nessa primeira palavra, Cristo já está aqui. Então, quando ele trouxe isso, que Cristo já está aqui, então Cristo já está no começo da Bíblia. Cristo já está no começo da palavra. Ou seja, o começo, o próprio Gênesis já é o começo e o fim de tudo. A plenitude já está aqui, no começo. O começo já é o começo, o meio e o fim. Tudo se resume aqui. Então, antes da conferência, eu tinha lido um livro sobre o Jardim do Éden, que eu sou muito curiosa sobre a questão do Éden. E quando ele compartilhou lá, eu fiquei ainda muito mais curiosa e fiquei muito mais encantada também. E quando ele trouxe essa questão do princípio, né, sobre o significado dessa palavra, eu vi que a árvore da vida, ele também trouxe o significado da árvore da vida, que também estava lá, Cristo já estava lá no jardim. E quando ele trouxe o significado dessa palavra princípio, que quer dizer governo, príncipe, Cristo é o governo, cabeça também, que significa. Então, tudo já estava aqui. Então, eu achei isso, assim, muito rico. E outra coisa também que eu gostei muito, né, sobre esses dias aqui com os irmãos, quando foi compartilhado aqui, falando sobre a casa de Deus e a família de Deus. Né? Sobre a família de Deus foi que a importância, né, de termos membros diferentes, né, que ele falou sobre a diferença na unidade, né, que é super importante isso, da gente ser mais compreensivos, ser mais pacientes uns com os outros, nas nossas diferenças. E também sobre em relação à casa de Deus, né, que uma casa, ela tem vários cômodos, né? E cada cômodo, ele tem um sentido, né? Um significado. Um quarto tem uma função, a cozinha tem outra função. Assim como a casa de Deus, né? A casa de Deus tem um lugar de oração, tem um lugar de adoração, tem um lugar de serviço. E assim é a nossa vida, né? A gente tem um momento que a gente está no quarto, a gente tem um momento que a gente está na cozinha, a gente tem um momento que a gente está no serviço, a gente tem um momento que a gente está na oração, a gente tem um momento que a gente está na comunhão. Então, assim, é a nossa vida funcionando na casa de Deus. Uma coisa que eu achei muito interessante. Amém, irmãos. Bem, irmãos, o que me chamou a atenção também foi nessa parte que a gente estava falando aí, que ele falou sobre o corpo de Cristo. Que cada um aqui é diferente, né? Cada um aqui tem um chamamento. O Senhor chamou cada um aqui de forma particular. Então, cada um aqui tem uma característica, cada um aqui tem um perfil. E que esse é o grande desafio da carreira cristã. Essa unidade do corpo de Cristo, essa multiforme sabedoria de Deus, por meio da Assembleia, né? Por meio de perfis diferentes, características diferentes, o Senhor está nos levando a essa unidade. É um grande desafio para nós, não é fácil, né? A gente, como ele deu a questão do exemplo da família também, da esposa e do marido, tem as bagagens do marido, a bagagem da esposa, perfil e característica diferente que agora a gente vai viver na unidade do matrimônio. É um grande desafio para nós, o matrimônio, e assim também trazendo para a igreja. Com relação ao chamamento, eu achei muito assim lindo também quando ele falou que, eu anotei aqui, como sabemos o nosso chamamento. Aí ele falou que é caminhando, prosseguindo na comunhão, no corpo, há uma grande diversidade. Aí ele ilustrou, né, a questão do Jesus Cristo é o cabeça, né, da criança. Não sei se vocês não lembram, quando a criança ela vai nascer, recém-nascida, tem sabe, mas acho que é o mais novo aí na Assembleia, né? Não? É Manuela. Ela nasce e ela depende plenamente ali dos pais e tal, e aí ela começa a caminhar, começa a engatear na realidade, né? Começa a pegar nos objetos, vai descobrindo as coisas, né? Mas é o cabeça que vai destruindo, é o cabeça que vai de forma espiritualmente, né? Não vou falar mais de forma espiritualmente, é o cabeça que vai dando esse caminhar, né? Isso é a coisa mais linda, irmãos, porque a gente fala assim, pô, qual é o meu chamamento?
A gente fica perguntando isso, né? Pô, qual é o meu chamamento, rapaz? Né? A gente tem que orar ao Senhor. Os irmãos podem também nos ajudar nisso, porque a gente pode ver qual é o chamamento do determinado irmão ou irmã, e a gente pode ajudar os irmãos. Na multiforme é a sabedoria. Então a gente pode estar encorajando também os irmãos. Irmão, você tem um dom do pastoreio, do cuidar, você tem um dom do evangelismo, você tem o dom da palavra, se aperfeiçoe, se aproxime do Senhor em oração e vá para cima com a ajuda do Senhor, com esse dom, com esse... E aí, quando ele começa a pegar, ele depois começa a caminhar, gatear. É o próprio cabeça, o próprio Senhor fazendo aquele engatinho ali, ó, servindo no corpo de Cristo. E depois ele vai começar a andar. E aí, para segurar esse menino, os pais sabem, né? E aí o pai tem que estar cercando ali, mas a cabeça ali está despertando o funcionamento dele no corpo. E aí isso foi muito rico, né? E a gente precisa estar nessa comunhão. Como é que nós vamos saber? Prosseguindo na comunhão, nas orações, no partir do pão. Não é de forma isolada, irmãos. A gente precisa estar na unidade da fé, perseverando nesses 4 pilares que o Senhor mesmo estabeleceu: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Juntos, o cabeça vai startar o seu chamamento. E para finalizar, do corpo de Cristo também, ele falou dos filhinhos, dos jovens, dos pais. Isso também foi tremendo, irmãos. Que tenho certeza que o Senhor falou para cada um dos irmãos. Com relação aos filhinhos novos convertidos, possamos ter paciência com os novos convertidos. Assim, o próprio Senhor, ele é rico em misericórdia e cheio de graça e paciência com cada um de nós. E às vezes a gente não tem essa paciência, esse cuidado, esse pastoreio com os novos convertidos. Graças a Deus o Senhor tem acrescentado mais irmãos e irmãs em nosso meio, e que o Senhor nos desperte para a gente ter paciência, essa carga do pastoreio, ter esse cuidado com esses filhinhos, como criança, né? Que precisa de sólido, alimento sólido, né? Tá no leitinho ali, como graças a Deus aí, meu sogro aí, o Senhor se revelou para ele. Ele tem 2 domingos que está aqui conosco. Isso é uma alegria. Então ele está ali gateando. Então ele está tomando leitinho. Então, pedindo graça ao Senhor para que, ou eu e minha esposa, mas profeta de casa não tem muita honra, né? O Senhor possa levantar muitos ou irmãos ou irmãs aí para estar cuidando desse nenenzinho. E dos jovens. Os jovens têm caminhado, conhecem a palavra, está ali no fundamento e tal, mas em constância mudança, né? Que precisa da ajuda também dos irmãos, dos pais, que são os irmãos mais velhos, os anciãos, né? Os irmãos mais maduros, que os jovens precisam continuar caminhando firme no seu chamamento, se sujeitando à vontade do Senhor, se sujeitando aos mais velhos, né? Que aí essa inconstância é mudança, a gente precisa, está mudando demais, estava em um caminho agora, mudou de novo. Jovem, a inconstância é mudança, isso é bom. Tem que ter um equilíbrio nesse assunto aí. Essa inconstância é mudança é boa, mas tem que trazer para o Senhor. E aí isso eu achei lindo também, que precisa dos mais velhos, dos pais, para estar ajudando, dos anciãos da igreja, para estar ajudando isso. E o papel dos anciãos, né, dos mais velhos, dos irmãos, né, o presbitério, os irmãos anciãos da Assembleia, está encabeçando e recorremos a esses irmãos, não sei se a palavra que possamos recorrer a esses irmãos mais velhos, os jovens, né? Possamos recorrer, porque como o irmão Mac falou, esses irmãos, ele tem uma história, ele tem uma caminhada no Senhor, que a gente precisa considerar isso. Então eles já passaram por aquilo que a gente está vivendo, então ele é de grande ajuda para cada um de nós. Amém, irmão? É isso aí. Irmãos, graça e paz. Eu estou vindo aqui pela fé, porque nos olhos humanos eu não poderia, de forma alguma, participar daquela conferência. Como os irmãos sabem, eu estou passando por problemas de câncer de mama e eu já estava no processo, né? E eu tinha menos de 30 dias que eu estava operada. E aí eu solicitei à médica, perguntando a ela se eu poderia participar de um evento de aglomeração. Ela não me disse que eu não poderia ir, mas deixou livre para mim. E aí eu coloquei isso diante do Senhor. Então,
a minha confiança, a nossa confiança está no Pai. E eu queria muito participar, porque nessa jornada que eu tenho tido, nesses anos todos, eu nunca pude participar assim, um tempo integral. Sempre eu poderia ir tempos intercalados, devido à escala do meu trabalho. Quem é da área de enfermagem sabe disso. Então eu me apeguei em Hebreus 11, que fala sobre a fé. E aí eu coloquei o Senhor diante disso aí, da situação que eu me encontrava, e fui. Né? Os irmãos puderam lá ver, né, as circunstâncias, as situações, mas graças a Deus, realmente para mim, assim, não foi empecilho nenhum, irmão. Para mim foi regozijante de estar lá, né? Porque o nosso olhar não tem que estar somente aqui na terra, olhando essas coisas mínimas, essas situações. O nosso olhar tem que estar realmente no Senhor. Então, quando a gente coloca o nosso olhar em Cristo, tudo isso é muito simples e nós temos a confiança, a certeza, a fé que o Senhor está conosco e nós vamos passar com a maior simplicidade nessas situações que nós encontramos lá. Principalmente a mim, né? Mas glória a Deus. O nosso Deus, ele vai além da medicina. Porque se eu fosse olhar pelo âmbito terreno, eu não poderia estar lá. E também aqui. Nossa irmã Jaque sabe, né? Então é a fé. Nós temos que exercitar a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é Ele que nos dá força para vencermos todas as batalhas, todas as nossas situações. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Mas a partir do momento que nós entregamos totalmente todas as situações diante do Senhor, Ele nos ajuda a continuarmos avançando nele, perseverando. E em relação à conferência, irmãos, eu ganhei muito assim em relação ao que os irmãos ministraram aqui na terça-feira. Nosso irmão Mac, nossa irmã Estela, né? Falando, pra gente não é nada novo, né? Não é nada novo, né? É como se fosse assim, que nós temos nossos filhos, né? Nossos filhos têm fases diferentes, pequeno, vai crescendo, cada um é uma fase, né? É assim até chegar à idade adulta. E para mim, eu ganhei, né? E até escrevi aqui: casamento nasceu no coração de Deus, família forte, testemunho forte na igreja de Deus. Devemos demonstrar no nosso lar um testemunho vivo de Deus, ativo na nossa família. Quando casamos, colocamos nossas expectativas no nosso cônjuge, mas quem pode preencher essas expectativas, em primeiro lugar, é o Senhor. Primeiro devemos ver o Senhor e depois o nosso esposo e vice-versa. O casal deve orar juntos, ler juntos, conversar e ter cuidado com respostas e esperar um melhor momento para conversar, para que haja uma boa conversa. Então, para a gente isso aqui não é nada novo, mas glória a Deus, né? A palavra de Deus, ela tem que não somente ser ouvida, né? Mas praticada. Obrigada, irmãos. Amém, irmão? Quem me trouxe aqui foi as palavras que eu ouvi lá. Irmão Mac, irmão Roger. Mas quem mais me impactou foi as palavras dos dias que o irmão Mac pregou aqui pra gente. Porque, pelo que a gente tem
caminhada, tem conferência, a gente sabe que tem coisas que a gente ouve aqui e às vezes não dá nem muita importância. E aí veio o irmão, né, e traz as mesmas pregações. A gente sabemos que nós somos falhos, nós somos esquecidos. Mas se a gente botar o que nós ouvimos em prática, nós podemos até esquecer um momento, que a nossa mente é falha, né? Mas não vai deixar de praticar. O irmão Meg disse assim, aqui, desfalecimento. Às vezes quando a gente ouve de uma palavra desfalecer, às vezes a gente pensa em pessoas que faleceu, uma pessoa que não está aqui mais entre nós. Mas o desfalecimento que ele falou tem a ver com o nosso corpo físico e com nossa caminhada em Cristo Jesus, que é a nossa fé. Isso ele foi bem prático, falou bem visível. Se nós tiver com o nosso corpo físico desfalecido, como é que a gente vai poder caminhar com a fé? Não tem como. Ela está desfalecida também. Se nosso corpo está desfalecido, nossa fé também está vai junto. E ele citou 2 versículos aqui, 2 Coríntios, né? Eu gostaria de pegar 2 Coríntios 4, que fala desse desfalecimento, né? Segunda Coríntios 4, versos 1 diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então, ele falou e deu esse versículo para nós. E o outro verso é 16, no mesmo, aqui no verso 4, no capítulo 4. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Para nós não desfalecer na nossa fé, a gente tem que estar praticando, né? Dia após dia, né? Que a nossa fé não pode ser, eu já vou tirar desfalecimento, abatida por problema que nos traz. Se a gente for enfrentar os nossos problemas sem a nossa fé, nós desfalecemos. Então quem é que não tem problema? Todos nós temos problema, mas o nosso problema só é abatido com a nossa fé em prática. Amém? Eu vou falar do dia de irmã Estela. Ela falou que somos
um vaso de barro, mas temos um tesouro dentro de nós. E por que às vezes a gente diz, os irmãos passam, como é que está você? Ah, estou tão... Se nós temos uma pessoa preciosa dentro de nós, por que a gente tem que falar que estamos abatidos? Não, a gente tem que falar mesmo, a gente estando, a gente diz assim, se puder dizer assim, minha irmã, ore por mim, eu já estou orando, porque não é só você orar, somos nós. E outra coisa que a irmã falou aqui também, ela disse que uma irmã daqui veio falar com ela, como era que ela com 3 filhos poderia servir aqui o local, a igreja, né, como se diz. E ela disse assim, você já serve, que cuida dos seus filhos. Então eu lembrei também, quando ela falou isso, ela falou que, porque quando eu tinha minha mãe, eu não podia vir todos os dias, nem todo domingo, porque eu não tinha com quem ficasse com minha mãe. E um dia ela saiu e eu fiquei chorando. Aí ela voltou e fez assim, por que você está chorando? Chamou a pessoa, eu acho que era Luiz, aquele irmão que vinha traduzir. Aí ela disse assim, chamou ele e ele veio e perguntou a mim por que eu estava chorando. Ele disse assim, porque eu não posso ir. Ela fez assim, você está fazendo o que Deus quer, está cuidando de sua mãe. Amém? Amém. Para ver aqui na frente é maior grupo, né? Mas estar nessa conferência para mim foi muito bom, porque a palavra de Deus, ela é uma palavra que ela não volta vazia, ela nos traz coragem para podermos prosseguir, né? E quando eu vi o irmão Mac falando, eu anotei algumas coisas aqui, e ele falou assim, Cristo é a nossa vida, uma vida que é incorruptível, uma vida vitoriosa. E ele falou que em Hebreus diz assim, essa tão grande salvação, se Cristo é a nossa vida, e essa vida está dentro de nós, se temos essa vida dentro de nós, a vida que vence, ele tem um desejo que a vida dele esteja dentro de nós. Por que a gente fica barrando essa vida de Cristo dentro de nós? A gente não deixa a vida de Cristo fluir, né? Se temos todas as coisas que nós queremos, que é o Senhor, né? E Ele está dentro de nós. Deus quer que desfrutemos dessa vida maravilhosa que está dentro de nós. A vida de Cristo é uma vida vitoriosa. Ele tem a vida preeminente, Cristo. A vida que tem que nos influenciar e nos controlar. Será que nós estamos sendo controlados por essa vida que temos? Quanto mais vemos a grandeza do Senhor, vemos que privilégio nós temos. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Ele se agradou em revelar seu Filho em mim. Esse é meu Filho amado, que tenho todo o meu prazer. Sem o Filho não há reino. O desejo do Pai é que seu Filho seja revelado dia após dia em nossas vidas. Revelação é remover o véu, é descobrir. É descobrir. Agora ver tudo que estava escondido, o que é que está encoberto em nossas vidas, que precisa ser revelado. A vida eterna é uma vida divina. Vida eterna é Jesus Cristo. A vida eterna
é a qualidade de vida. Não é só uma vida longa, ela é uma pessoa, ela é Jesus Cristo. E ele fala que Deus, Ele que nos escolheu, não foi nós que escolhemos Deus, não. A primeira a escolha foi feita por Deus, Ele nos escolheu, Deus revela o seu Filho, foi Deus que fez revelar seu Filho a cada um de nós. Deus demonstrou amor para nós mesmos, que éramos pecadores. Aí ele falou a parte que fala assim mesmo, escolhe, pois a vida, não escolhe a morte, né? Em Deuteronômio 30:11, que fala assim, escolhe, pois a vida, para que viva. E Ele cancelou, irmão, a nossa dívida que nós tínhamos, né? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Só foi isso que eu ganhei. Amém. Ele falou também que o mundo tem aposentadoria. Mas nós não temos aposentadoria, nós temos que crer no Senhor, né? Graças a Deus, irmãos. Uma palavra que falou muito ao meu coração foi na quinta-feira que o Mac compartilhou apenas para os homens. Está lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 2 ao 3, que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ou como o irmão Mac disse, desfalecendo em vossas almas. Nós vivemos numa sociedade totalmente ansiosa, totalmente inquieta, e os problemas e as circunstâncias do mundo podem nos fazer desfalecer ou desmaiar, como o irmão usa. E nós precisamos, irmãos, entender a importância de escondermos a nossa vida no Senhor. Em Colossenses, capítulo 3, Colossenses 3, versículo 3 diz: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Como precisamos, irmãos, tomar posse dessa palavra, que nós estamos com a nossa vida escondida em Deus. Como diz o Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, tu és o meu Deus e o meu refúgio, tu és a minha fortaleza. Ele é a nossa cidade e refúgio, irmãos. Em meio às dificuldades e circunstâncias, que possamos ir para a cidade e refúgio, porque nós temos o Espírito de habitação e Ele habita dentro de cada um de nós. Todos aqueles que creram possuem o Espírito de habitação, e nós precisamos nos esconder no Santo dos Santos. Que Deus abençoe. Amém. Necessidade de perseverar e não desmaiar. A jornada é muito longa, vai ter vários desmaios, situações incríveis que vão acontecer na nossa vida. Então, não se preocupe, irmão, porque as coisas só vão piorar. Então é necessário termos esse espírito de perseverança, né? O Antônio falou aqui que o mundo tem aposentadoria. Pense nisso. Mas eu creio o seguinte, o que o irmão Mac falou uma coisa, um versículo só me ganhou tudo, foi quando ele falou sobre a questão de Daniel, né? Eu ouvi, porém não entendi. Aí ele falou assim, vá, ou seja, persevere, irmão. Vai ter dificuldade. A semana passada, eu comentei até com o Lu aqui, com o Marcelo, eu estava alegre, contente para partir o pão, mas uma besteirinha que aconteceu, eu desmaiei. Mas eu disse, não, Deus é bom. Amém. E levantei.
Então, irmão, a jornada é longa, que a gente possa perseverar, porque Jesus é o Senhor, e aquilo que está dentro de nós é um leão em nosso espírito. Muitas vezes nós somos aquelas pessoas que somos corajosos até acontecer alguma coisa para a gente ter medo, e aí cai por terra. Aí eu estava contando outro dia uma história que eu vi, né? Eu espero que os irmãos entendam uma metáfora. Diz que em uma cidade havia um rato, e esse rato era um rato destemido, não temia nada, até que em uma esquina ele encontrou com um gato. E esse rato começou a ter muito medo, e apareceu um mágico que falou assim: qual o caso, rato? Você está com medo? Aí o rato: me transforme em um gato. E esse gato se tornou um gato destemido que invadia aquela cidade, até que em uma esquina esse gato se encontrou com um cachorro. E ele novamente foi ao mágico, o mágico transformou ele em um cachorro. E esse cachorro começou a dominar a cidade, não tinha medo de nada, até que em uma esquina esse cachorro se encontra com um tigre. E aí esse tigre, ele se transforma em tigre e se torna um animal destemido. E esse tigre passa a dominar aquela cidade, não tem medo de nada, até que um dia esse tigre se encontra com um caçador. E aí ele vai ao mágico. O mágico disse: não vou atender esse pedido. Aí o tigre ficou desesperado. Aí o caçador falou para ele: sabe por que eu não vou atender? Porque você é um tigre e continua com a mente de rato. Então muitas vezes somos nós, irmãos, né? A gente tem uma vida boa, a nossa vida cristã é boa, vem para a reunião, tá tudo bem, até um dia que vem uma coisa que nos dá medo, e aí cai por terra a nossa vida cristã. Estou ouvindo ali desde o início, Marcelo falou sobre a dificuldade lá da conferência, né? É ruim e é bom essas conferências, né? Que falta água aqui, né? É ruim e é bom, né? Que a gente começa a notar as coisas. E aí vai, as irmãs falam, e a Ângela fala aqui de uma situação seríssima, né? Mas ela vai desistir? A mente dela vai ser o quê? Eu vou até mudar o personagem, em vez de tigre vamos colocar leão. Nossa mente vai ser do mundo, desespero, vai nos desmaiar. Ah, que adianta ser crente agora, essa enfermidade vem sobre minha vida, ou essa dificuldade, ou esse desemprego, ou tantas coisas, ou faltar água na conferência, pensei que ia ficar aqui no quarto legal, ar-condicionado, eu vou embora, né? Thales esteve aqui, que o Paulo passou uma dificuldade lá também, né? O inseto beliscou o pimento dele. Thales perseverou, foi lá, deu aqui, entendeu, irmão? Então eu falo assim dessa maneira, mas é a maneira até que a gente tem que enfrentar esta vida, irmão. Não é porque dificuldades virão. Hoje eu posso estar aqui falando dessa maneira, mas eu posso estar batido e nem vir para a reunião, né? Nada, não. É aquela história de Elias, né? Elias destruiu lá a casa, aquela questão, daqui a pouco o Jezabel ele tremeu por lá para a caverna, né? Então somos nós, irmão. Então, o que o irmão Mac falou foi isso. Né? Resumindo, eu ouvi, porém não entendi. Aí, vá, Daniel. Vá, Jaime, vá, Felipe, vá à igreja. Não desmaiemos. Sabe por quê? Porque situações virá para te desmaiar, irmão. O Brasil é tranquilo, a gente está aqui pregando, mas aquele lugar que os irmãos estão sendo perseguidos de tantas maneiras que a gente nem imagina. Amém, Luiz? Amém. Amém. Paz, irmãos. Luiz, conta aí, por favor. O que me tocou, irmãos, nessa questão do que Mac falou, é o que o irmão Emílio colocou, né? E também o que os irmãos colocaram, não desfalecer. Isso me tocou muito. E uma coisa que Mac falou é o seguinte: não desfalecer em oração. Irmãos, o Senhor, Ele está trabalhando, Ele trabalha no nosso coração de uma forma, de uma maneira, que quando nós oramos ao Senhor, é para que determinada situação não venha até nós, né? Nós oramos a Deus para que determinado infortúnio ou uma determinada situação incômoda não venha até nós. E olha como é que o Senhor trabalha, irmãos.
a situação justamente vem até você. Aquilo que você não quer que aconteça, aquilo que você está pedindo ao Senhor que não ocorra, vem. E aí o irmão Mac disse: e aí, você vai desfalecer em oração? O irmão Mac colocou que tinha uma irmã, acho que ela estava orando pela conversão do filho de uma outra pessoa. Os irmãos devem lembrar melhor do que eu. E orou por 42 anos. Aí a pessoa se converteu com 42 anos de oração, ou seja, depois de 42 anos orando, foi que a pessoa se converteu. Outra coisa também, irmãos, que pode nos fazer desfalecer em oração é o seguinte: eu ando certinho, eu estou todo certo, não estou pecando, no nosso entender, né? Não estou pecando, estou fazendo tudo certo, reunindo, congregando, né? Estou mantendo fiel a esposa, mantendo fiel ao marido, enfim, tudo certinho, não minto, não roubo, tá bom. E aí quando você pensa que não, vem uma tempestade na sua vida devastadora, e aí você vai desfalecer nas orações, e a gente, mas eu estou fazendo tudo certo, por que veio essa tempestade para mim? Aí eu lembrei de Jó. Jó estava todo certinho, Jó fazia tudo certo, inclusive Jó recebeu elogios do Senhor. Jó estava tão certinho, irmãos, que até o diabo ficou prestando atenção nele, fixou os olhos em Jó. E aí, irmãos, o que aconteceu com Jó? Veio uma tempestade sobre a vida dele, e a pergunta que a gente faz é: poxa, mas ele estava todo certinho, e alguém poderia orar e dizer assim: oh Deus, não deixe isso acontecer com Jó não, oh Deus, protege a Jó, oh Senhor, permita que na vida de Jó ande tudo direitinho. E aí sabe o que acontece? O Senhor disse: não, eu quero que ele passe por isso, eu vou deixar ele passar. Os irmãos já viram como é que o Senhor trabalha? E para finalizar, irmãos, é algo que eu também tenho sentido isso na pele, que muitas vezes, às vezes eu oro a Deus junto com minha esposa para que determinada situação não venha até nós, e o Senhor permite que venha. E agora nós vamos desfalecer em oração? Não, tem que continuar orando, porque aquela senhora que vivia no templo orando para ela ver o Messias, ela levou 80 anos, até quando chegou aos 80 anos de idade, foi que ela viu o instrumento de salvação de Deus, que era aquela mulher chamada Ana. Então, irmão, nós temos que persistir, né? O irmão Ademilton mesmo, nós estamos orando por quanto tempo? Né? Quase 20 anos, né? 18 anos, vamos continuar orando, irmão. Vamos continuar orando, não desfalecer em oração, mesmo que aparentemente a situação venha em contrário. E como o irmão Emílio leu muito bem, né? O Senhor quer trabalhar algo em nosso coração. Não vamos desfalecer, vamos continuar orando, mesmo que o problema ainda, o Senhor permita que o problema persista. Vamos continuar, não vamos desfalecer nas orações, irmãos. Foi o que eu pude ganhar, irmãos, a palavra da conferência. Só pegando o gancho de paz, irmãos, sobre esse assunto, aí eu me lembrei, ali agora, que o irmão Mike falou que os guerreiros do Antigo Testamento, eles guerreavam de costas para o inimigo e de frente para Deus. E às vezes o inimigo traz essas circunstâncias, esses problemas na nossa vida, para tirarmos nossa visão do Senhor. Então nós temos que olhar para Deus e ficar de costas para o inimigo e seguir, como a palavra diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém, minha esposa? Eu tenho ouvido desde a época da minha conversão, que o Senhor me aceitou. Não é eu que aceitei ele que me aceitou. Ou vice-versa, a gente, né? Eu tenho ouvido que
conferências após conferência, sempre tinha um que falava sobre muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E como já foi aqui citado por outros irmãos, que muitas coisas acontecem em nosso lar, ou maridos e esposa, ou família, ou pais e filhos, não ter aquela intimidade, aquela compreensão e discernimento do que é o poder da oração. Muitas vezes a gente é crente, mas é crente aqui em casa, é um Deus nos acuda. Então, é citado muitas vezes, inúmeras vezes. Tenho conversa com vários irmãos, casais, não precisa dar nomes, né? Mas que fala, tá acontecendo isso em casa, isso em casa. Aí eu disse, irmãos, tem os irmãos ungidos e instruídos pelo Senhor que podem ajudar. Não no termo de dar um remédio para a mulher e ao marido, não. Não, eles dão remédio para os dois. Que é para os dois possam ficar de pé. Ah, mas eu não vejo necessidade. Irmão, há necessidade. Muitas coisas mudou em meu lar devido à comunhão com esses irmãos. Sobre ele dar um remédio para minha esposa e dar para mim também. Não achar que é só minha esposa que está doente, pois o marido também está. E então muitas coisas mudando em meu lar. E eu passando esse exemplo para outros irmãos. Ah, eu não vou chamar não, porque não tem necessidade. Não tem necessidade, tem sim, irmão. Se o Senhor ungiu, se está escrito, chame os presbíteros. Também não é qualquer falhazinha que toda hora tá. Veja bem, estou colocando isso para falar do termo do poder da oração. Eu ganhei muito através do desenho que o irmão Mac fez. Não era lá bonito, não era lá um desenho bonito, mas o que eu consegui ganhar através do desenho é que quando o marido e a mulher se juntam e oram junto, olhando para ele, olhando para o autor e consumador das nossas vidas, a gente vence. Mas se a gente quer ver o defeito na mulher, ou vice-versa, a mulher quer ver o defeito no marido, não olhando para ele, se a gente olhar para ele e orar junto, isso vai ser destruído pelo poder da oração. Com fé no seu coração, crendo que ele é o dono do teu lar, que ele é o dono da tua família. Ganhei com desenho, um simples desenho, né? E mais embaixo ele colocou que a gente tem que olhar para o alto, olhar para o Senhor, e colocou a gente descendo. Ele colocou a gente descer, orar e descer, se ajoelhar, buscar o Senhor, descer, se humilhar, suplicar, para que o Senhor, através do poder da oração, resolva as contendas dentro dos nossos lares. Que o Senhor seja com todos, amados e queridos irmãos. Graça e paz. Irmãos, eu só levantei porque já é meio-dia. Então, Luana está encerrando aqui a... Paz, irmão. Eu não queria vir porque todo mundo falando tanta coisa e eu só quero compartilhar uma frase. Aí fica meio vergonhoso, né? Mas enfim, de tudo que foi falado, o que mais trouxe impacto no meu coração foi da reunião que a irmã Estela teve com as irmãs, que ela falou que nem sempre o serviço ao Senhor é visto como algo espiritual, porque muitas vezes a gente se prende em descobrir qual é o nosso dom, o nosso chamado, como muitos falaram, em algo que tem na Bíblia, ou algo que os irmãos falam, poxa, essa irmã faz isso, então essa irmã é muito espiritual, ou esse irmão tem o dom de pregar o evangelho todos os domingos lá na frente, então esse irmão é muito espiritual, esse irmão está a semana toda pregando o evangelho em casa e onde está, e muitas vezes não, são coisas simples e coisas que não que as outras não sejam necessárias, mas são tão necessárias e passam por despercebida pela gente. Amém, só isso. Alguém achou vergonhoso porque Luana só tinha uma frase para falar?
Até porque não foi só uma frase, ela falou várias. Irmãos, quem sabe, né? Quem sabe no próximo domingo, você que não levantou, a gente não faça outro ruminar para ter mais oportunidade para outros irmãos levantarem, porque com certeza tem mais irmãos aí que ganharam do Senhor e hoje, por causa da limitação do tempo, não puderam. Oi? Aí, tá vendo? O Luana prometeu que aula aí. Aí, tá vendo? Então, quem sabe, né? Vamos estar sensíveis ao Senhor. Pode ser que no próximo domingo a gente coloque, então, outra oportunidade para a gente poder levantar e compartilhar o que o Senhor nos depositou em nós nesses dias. Amém? Mas, irmãos, o tempo avança, a gente precisa então encerrar a reunião.